estudo do livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1, tema de hoje, Ruth nos campos de Boaz. Que diz assim a palavra do Senhor: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, de geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graças. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disse-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã, está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Podeis assentar, meus amados? Ruth nos campos de Moabe. Fique com a sua Bíblia aberta, prestando bem atenção, para nós entendermos essa passagem. Vamos entrar no capítulo 2 agora do livro de Ruth. Capítulo 2 fala de uma casualidade ou uma providência. Capítulo 2 do livro de Ruth é a história de um dia na vida de Ruth que transforma a tragédia de um passado doloroso e abre largas avenidas para um futuro glorioso. No mesmo dia, Ruth estava com um passado destruído, e também deu início a um futuro glorioso. Quando nós vemos o capítulo 2 do livro de Ruth, eu vejo o escritor dizer que o dia da vida de Ruth, contido nesse capítulo 2, é o dia em que ela vem a conhecer Boaz. Quem é Boaz, pastor? No final do dia, depois do trabalho, ela conta a Noemi o que aconteceu. Tudo começou quando ela foi aos campos. Nesse dia ela conheceu uma pessoa, e depois, no final do capítulo, ela chega em casa contando o que aconteceu durante o dia. Só então, no final do dia, ela percebe o verdadeiro significado daquele encontro. E até então Ruth não percebera que o encontro não fora uma coincidência. Tem pessoas que acham que certas coisas acontecem por coincidência. Irmão, nada acontece por coincidência. Nada. Mas o que aconteceu na vida de Ruth naquele dia foi parte de um soberano propósito de Deus. E o que para Ruth foi uma mera coincidência, em um conjunto de circunstâncias não planejadas, foi parte do cuidado gracioso de Deus na vida dela. Não foi a sorte que conduziu Ruth
aos campos de Boaz, mas uma agenda traçada direto do céu. Uma agenda traçada, obrigado, irmão. Uma agenda traçada direto dos planos de Deus. Pastor, que agenda, hein? Que agenda? Tem pessoas que pensam assim, pastor do céu, estou passando um momento difícil. Cuidado. Isso pode estar na agenda de Deus. Isso pode estar na agenda de Deus. Então nós temos que cuidar com certas coisas que nós fazemos quando estamos passando por essa fase. Se nós sair do projeto ou dos planos, nós não alcançamos a vitória. Quando eu vejo o livro de Ruth, uma casualidade, também eu vejo uma providência. Eu acho interessante que aqui no livro de Ruth, eu vejo a agenda de Deus prevalece sobre os planos humanos. Você tem o teu plano, eu tenho um plano, todo mundo tem o seu plano. Porém, os nossos planos, se não tiverem diante da vontade de Deus, não são nada. Agora, os planos de Deus, se estiverem na nossa vida e nós não queremos, os planos de Deus prevalecem. O apóstolo Paulo não queria, pois Deus pegou, tirou ele no chão, deixou ele 3 dias cego e disse: eu quero. Eu quero. Porque você está na minha agenda. Muitas das vezes Deus fala para você: eu te quero. Eu quero. Eu quero te usar. Eu quero te moldar. Eu quero te preparar. Eu quero te fortalecer. Eu quero te levantar. Mas é do meu jeito e não do teu jeito. Então, você está no plano de Deus. E não Deus está no teu plano. Quando eu vejo Ruth, os passos de Ruth foram guiados pelo Senhor. Gênesis capítulo 24, versículo 27. Uma parte diz bem assim, ó: estando no caminho, o Senhor me guiou. Gênesis capítulo 24. Se você está no caminho, o Senhor é teu guia. Se você não está no caminho, quem é que é o teu guia? Pastor, quem é o caminho? A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o teu caminho, Ele é o teu guia. Você só vai na direção que Ele mandar, e não na direção que você quer. Quando eu vejo o livro de Ruth, Deus é quem ordena os acontecimentos desse livro. Deus é quem, na verdade, como diz o escritor, a vida é composta de 2 andares. O andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade, mas no andar de cima temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem o nosso destino. Ei, aonde você está firmado? No andar de baixo ou no andar de cima? Se você está no andar de baixo, tu pode ter certeza, é problema atrás de problema. Está no andar de cima, é vitória atrás de vitória. Aí nós vamos ver o louvor que foi cantado aqui, ó: quando estiver e não puder atravessar, chame esse. Andar de cima, andar de baixo não resolve nada. Quando eu falo do andar de baixo, eu falo das coisas da terra. As coisas da terra são limitadas, as coisas da terra são temporárias. Agora as coisas do céu não, elas permanecem para sempre. Pastor, nós vemos aqui agora algo interessante que o escritor foi dizendo aqui, que este é o mundo de Deus, e até mesmo nossa sorte ou casualidade faz parte de sua providência. Olha só que interessante, uma história inteira de dor pode se transformar em um só dia. Num só dia. Vamos voltar um pouquinho para trás. Se nós for olhar Jacó, se você for olhar
pesquisar lá nos estudos bíblicos lá, nós vamos ver quando nós falamos de Jacó, estava fugindo do seu irmão, porém, ele era um fugitivo, ele era um mentiroso, ele enganava seus parentes, ele enganava seu pai, enganou a sua esposa, enganou seu filho, enganou todo mundo. Agora, um dia, ele teve um encontro com Deus. Deus tocou nele. Deus tocou na juntura da coxa. Ele veio mudado para casa. Todo mundo viu a mudança, tanto na mudança física quanto na mudança espiritual. Mudança física, o pai que era um orgulhoso, o pai que era um grandão, o pai que era um tal, agora está vindo, né? E na mudança espiritual? Na mudança espiritual ele não teve mais medo dos inimigos. Ele foi em direção ao inimigo e ele se humilhou, ele se arrependeu, ele se consertou com seu irmão Esaú. Pastor, quando eu vejo aqui a dramática história de duas viúvas, Noemi e Ruth, pobres, transformada em apenas um dia, um fato novo surgiu agora, e a página da dor foi virada para sempre. Pastor, Deus está com as rédeas da nossa história nas mãos dele. Ele não tem, ele não perdeu o controle. Quem perde o controle é nós. Nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle. Entendeu? Deus não perde o controle. Deus, quando ele quer resolver o problema, ele resolve. Pastor, ele pode intervir na sua vida e transformar tragédias em triunfos. Agora, aonde ele quer te encontrar? É no local que ele quer que você esteja. Deus jamais poderia transformar a vida de Noemi e a vida de Ruth lá nas terras de Moabe. Agora, quando a Noemi decidiram voltar para Belém, Noemi e Ruth agora estão em Belém, dentro de Belém, no território de Belém. Ali agora Deus pode trabalhar na vida das duas, até da família. Olhando para a história de Ruth, em apenas um dia, todo passado de dor pode se converter num lindo episódio de graça e amor. O escritor, ele diz que a história de Ruth começa com a morte do marido. Você pode ver no capítulo 1, Elimeleque sai com Noemi e a sua família. Chega lá em Moabe, lá um dos filhos de Elimeleque casa com Ruth. Capítulo 1, no mesmo capítulo há um casamento e no mesmo capítulo há um velório. Porém, a história do livro de Ruth começa com a morte do marido, mas ela não termina com morte. A história do livro de Ruth, ela começa com a morte do marido, mas termina com o nascimento de um bebê. A nossa história pode ter começado com morte, pode ter começado com desgraça, pode ter começado com problemas, pode ter começado, mas o bebê já nasceu. Morreu, pastor? Sim, morreu, mas ressuscitou de novo. E ele pode nascer todos os dias no teu coração. Esse bebê chamado Jesus. A nossa história, ela pode ter tido um começo errado. Podemos não ter nascido num berço de ouro, podemos não ter nascido num berço evangélico, mas nós nascemos uma nova criatura. Mas a nossa história, o interessante não é tanto o começo quanto o final. Mas sim, pastor, dependendo se for o começo ou o final, Jesus tem que estar. Porque a Bíblia diz que Ele é o princípio e Ele é o fim. Entendeu? Ele é o princípio e Ele é o fim. Agora eu vejo que as suas lágrimas foram transformadas em vitória. Uma maneira de sintetizar o livro de Ruth é apresentá-lo como uma história de uma família que recomeçou das cinzas. Uma família que começa das cinzas. Pastor, começar da estaca zero é uma coisa. Uma família, quando se começa de novo, como é que uma família se começa? Ah, pastor, casamos, entendeu? Lua de mel,
beleza, coisa boa, tudo novidade, tudo coisa boa, amorzinho daqui, cheirinho dali, cheirinho de lá, benzinho, benzola. Meu Deus do céu, presente, carro novo, buquê de flor, sorvete, né? Enxugar louça, e aí vai. Agora uma família, quando ressurge das cinzas, o que é cinza, pastor? Cinza é algo que foi queimado, cinza é algo que foi destruído, cinza é algo que não tem mais vida, cinza é algo que não tem mais valor. A Bíblia diz que a família da Ruth ressurgiu das cinzas. Cinza é algo que não tem mais como recuperar. Tu consegue recuperar um monte de lixo reciclado, menos a cinza. A cinza não tem como recuperar. Porém, a família de Ruth Deus ressurgiu das cinzas, recomeçou das cinzas, de alguém que acreditou na possibilidade de reconstruir e de retornar à vida. Eu olhando para o livro de Ruth, eu vejo o mistério do pobre deve ser o ministério do rico. É interessante, engraçado, né? Olha só que interessante. Quando nós vemos aqui o escritor dizer que o capítulo, que esse capítulo nos dá também uma visão da vida dos pobres da antiga aliança. Como é que os pobres viviam lá no passado, pastor? Lá na Palestina, nós aprendemos cultura na Bíblia também. Ali nós vimos que não havia muitas maneiras de uma viúva ganhar a vida. Porque a mulher, ela não tinha valor. A mulher, ela não tinha crédito. A mulher, ela era desvalorizada. A mulher, ela só era objeto de prazer e objeto de procriação. Só isso, pastor. Mas agora a Bíblia nos dá ensinamento de como os pobres eram para ser tratados. Naquela época, não havia muitas maneiras de uma viúva ganhar a vida. Imagina aquela história daquela viúva, né? Que agora os credores vieram querer levar os seus 2 filhos por causa da dívida. Pastor, os 2 filhos trabalhavam para sustentar a casa. E agora os credores vieram para levar os 2 filhos como escravo. Jacó, quando não tinha dinheiro para pagar o dote da namorada, ele trabalhou 14 anos lá. Desganado, em vez de ficar com uma, pegou 2 ainda. Né? Pois é, então para você ver que quando você não tinha dinheiro para pagar, você tinha que ir lá trabalhar, ser escravo, até cobrir a dívida. Agora nós vemos que essa mulher, a Ruth e também a Noemi, não tinha marido, não tinha filho, não tinha descendente, não tinha nada. E estavam voltando para Belém sem nada também. Como é que eles iam sobreviver? Como é que eles iam viver, pastor? Contudo, uma delas era o costume de respigar. Respigar é o quê? Havia provisão na lei para que na época da colheita o fazendeiro não colhesse os cantos da propriedade, tá? Nem apanhasse aquilo que caísse no solo. A passagem do ceifeiro, pastor, nós vimos que existia uma lei na Bíblia, uma lei de Moisés, tá? O fazendeiro, ele tinha que colher, e colhendo com as senfinhas, né? Aquela senfinha, como é que é o nome? Foicinha de mão, né? Colhendo, fazendo os molinhos, colhendo, fazendo os molinhos, colhendo, fazendo os molinhos. Porém a beirada lá que estava lá no meio do capim, a beirada lá que estava lá no meio do matinho, lá não era para colher. Entendeu? Pastor, e se não pegar aqui, colocar em cima da caroça, caísse algumas espigas no chão, não era para voltar e recolher aquilo que caiu no chão, era para deixar. Se lembra das migalhas? Se lembra aquela mulher que chegou para Jesus e diz assim: olha, os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu dono? Tem um contexto aí na fazenda também. Aquilo que caía no chão, aquilo que era deixado para trás, não podia voltar, era migalha. Pastor, tem gente desganado que nem a migalha não deixa para trás. Mas é lei.
Levítico capítulo 19, versículo 9. Abre lá para nós. Lê a Bíblia lá. Levítico 19, versículo 9. O outro já abre Levítico 23 e 22. Bem alto, para todo mundo ouvir. Quando também cegardes a cega da vossa terra. Quando também cegardes a cega da vossa terra. Ó, quando você for colher o que você plantou. O canto do teu campo não cegarás totalmente. O canto do teu campo, ei, faça aí faça aí um levanto ali, ó. Entendeu? Não faça eito, não vai lá e tira até o último. Não, Senhor, deixa uma beiradinha ali. Deixa uma beiradinha ali. Pastor, isso é desperdício? Não é desperdício, irmã Priscila. Isso ali era porque sempre vai aparecer um pobre ali no campo para recolher aquilo que você deixou. Isso é lei, o que mais? Nem as espigas caídas colherás da tua cega. Nem as espigas, pastor. Você pegou o molho, irmão Germano. Pegou o molho aqui, graças a Deus, né? Aquele que leva a preciosa semente, né? Semeando, chorando, voltará sem dúvida. Olha a certeza que Deus nos dá. Sem dúvida, com os molhos nas mãos. Escuta, mas não esqueça que o que caiu, o que ficou é para deixar. Alguém vai pegar. Entendeu? O que diz mais? Totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua cega. Capítulo 23, versículo 22. O que o contexto ainda nos ensina? E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os campos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega para o pobre e para o estrangeiro, as deixarás. Eu sou o Senhor e vosso Deus. E quando cegares a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos. Não vai lá, não seja esganado. Entendeu? Hoje, misericórdia, hoje eles, se for no frigorífico, eles tiram até o respirar do gado. Eles aproveitam tudo. Entendeu? Eles aproveitam tudo. Não tem nada, eu acho que é jogado fora, né? Sangue é aproveitado, couro é aproveitado, as tripas é aproveitado. Pois é, aproveitado. Mas se não fosse aproveitado, alguém poderia aproveitar alguma coisa, né? Pastor, vamos para o trigo, vamos lá para a seara. Quando diz aqui, quando cegares a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas. Ei, colheu, fez um molho, carregou, mas no carregar caiu alguma coisa para trás, o que caiu deixa. Ah, não, cata aqui, cata, vai catando, vai. Tem gente que cata até os grãozinhos do chão, miserável. Sabe aquela pessoa, meus amados irmãos, que está com a conta forrada no banco, mas os grãos de arroz é contado dentro de casa. Entendeu? A família passa miséria dentro de casa, mas é um desganado, muitas das vezes. Tem dinheiro para viver bem, porém é um esganado. Nem para a família e nem para o próximo. Existe esse tipo de pessoa. Existe esse tipo de, eu não sei, é avarento, esganado. Eu digo esganado. Entendeu? Porque a Bíblia diz que a semente que nasce não é aquela que tu come, é aquela que você planta. Olha só que interessante. Ainda diz aqui, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Por quê? Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. O que caiu deixa, porque tem alguém vindo atrás, que não tem família talvez, não tem emprego, é pobre, é estrangeiro, vai passar pelo campo. Naquela época não tinha cerca, naquela época não tinha nada. Naquela época você viajava pelo meio de terrenos que tu não sabia de quem era. Naquela época você ia, pastor, mas tinha ali uma espiga, que eu vou apanhar essa espiga aqui. Não era roubo, era intencional. Ainda diz, e as deixará
eu sou o Senhor vosso Deus. Diz o final desse versículo. O que quer dizer? Não te preocupa, não vai te dar prejuízo esse pouquinho que você está deixando para ajudar o teu próximo. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando Deus confirma esse versículo, essa frase, no final desse versículo, Ele está querendo dizer bem assim, ó: quanto mais tu deixar, mais eu vou deixar produzir na tua terra. Quanto mais tu ajudar, mais tu vai ser ajudado. Quanto mais tu abençoar, mais tu vai ser abençoado. Quanto mais pessoas depender de ti, mais eu vou te farturar, mais eu vou dar fartura, mais eu vou engrandecer o teu nome, mais eu vou te fazer bênção. Ei, mas pensa no teu próximo. Quando eu vejo aqui, de fato, se ele esquecesse o molho no campo, ele estava proibido de voltar lá e apanhar. Quer ver? Deuteronômio 24:19. Abre lá para nós e leia bem alto, tá? Para que todos ouçam. Deuteronômio 24:19. Quando no teu campo cegares a tua cega, e esqueceres uma gazela no campo, não tornarás a tomá-la para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Olha só, então é interessante, né? Quantos já trabalharam na roça aí? Levanta a mão, com sinceridade. Porque depois que o pastor disse que trabalhou na roça, todo mundo quer trabalhar na roça, né? Olha só. Irmãos, quando você ia cortar trato, cortei trato lá com meu sogro lá 3 meses, entendeu? Aqui ó, cortar trato, faz os molhos. Daqui a pouco vem outro com a carroça, com a tomata, né? Hoje é trator, né? Então, já vem lá, vem recolhendo e vai levando. Ok, assim também. É quando nós vamos trabalhar na manga, não é assim? Vão enchendo as caixinhas, vem outro tratorzinho carregando, e assim é em todo lugar. Porém lá na roça, lá na seara, no campo lá dos judeus, todo mundo ia para o campo. Tinha os segadores que eram contratados, mas tinha aqueles que não eram contratados, pastor. Mas aqueles que não eram contratados não trabalhavam para o dono da seara. Mas eles iam lá, eles eram abençoados pelo dono da seara. Por quê, pastor? Imagina agora, os trabalhadores trabalharam o dia inteiro. Uns foram colhendo, fazendo molho, deixando ali, e outros passavam com os bois e com a carroça recolhendo. Fizeram, recolheram tudo. Terminou o dia. Foram para casa. Aí o camarada que estava com a carroça se lembrou: nossa, irmão Rogério, esqueci de passar lá no campo, esqueci de passar lá naquele outro local lá, né? Quem sabe alguém chegava para ele: ô, tu recolheu lá o que eu colhi? Aonde tu colheu? Eu colhi lá no canto de lá, eu colhi lá no... para não passei lá. E agora? Deixa lá, aquele lá tu não pode voltar hoje lá recolher. Por que, pastor? Porque aquele lá vai ficar para os pobres, aquele lá vai ficar para a viúva, entendeu? Mas o que acontecia no final de todos os dias? Quando os trabalhadores iam para fora, iam para suas casas, quem é que ia para o campo? As viúvas, os estrangeiros e os pobres, para recolher aquilo que sobrou, aquilo que ficou. Por isso que não faltava pão na casa dos órfãos e das viúvas, porque era mandamento de Deus. E eu acho interessante quando a Bíblia diz: quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gabela no campo, não tornará a tomá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Agora você entende o que a Ruth foi fazer nos campos de Boaz. Agora você sabe o que a Ruth foi fazer nos campos de Boaz. Ela não foi procurar emprego, ela foi ver se tinha alguma coisa para ela. Pastor, eu acho interessante que essas provisões eram feitas com vistas aos pobres. Deus já tinha pensado nisso. A Bíblia diz que os ricos deviam ser generosos no repartir.
A Bíblia diz isso. Tem fartura? Tenho, pastor. Então aprenda a repartir. Isso é bíblico. Tem pessoas que não gostam de repartir, mas gostam que alguém reparta com eles. Irmão, aprenda a repartir. Os bens não são dados para serem acumulados, mas para serem repartidos. Quanto mais você reparte, mais abundância Deus te dá. Aí você não sabe de onde vem tanta coisa, você não sabe de onde vem tanta porta aberta, você não sabe como é que tu consegue fazer tanta coisa, pastor. Da onde? É porque você gosta de repartir com aqueles que precisam. Olha só que interessante. Eu falei aqui que a semente que multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Ainda digo que quando abrimos a mão para repartir com generosidade, Deus multiplica a nossa sementeira, pois a alma generosa prosperará. Quer ser próspero? Seja generoso. Pastor, mas onde é que entra a história de Ruth? Estamos falando de Ruth e Boaz. Boaz era o dono da terra. Boaz era um fazendeiro lá. A Ruth foi lá para as terras de Boaz. A Ruth não sabia se ia ter alguma coisa para ela ou não, mas ela foi na terra certa. Olha aqui, ó, vejamos como Deus teceu as circunstâncias e como Ele agiu na vida de 3 principais protagonistas dessa série: Boaz, Ruth e Noemi. Ainda vemos aqui, Boaz, ele é um retrato do amor gracioso de Deus. E quando eu falo de Boaz, um retrato do amor gracioso de Deus, capítulo 2, versículo 1, o que que diz lá? Eu vejo algo interessante. Em primeiro lugar aqui, Boaz foi um homem rico, um rico remidor. Lembra nós 2 e 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Quem era Boaz? A Noemi não sabia, mas ela tinha um parente. Entendeu? A Noemi não sabia. Sabia talvez, mas já tinha tanto problema, já tinha se esquecido. Boaz era um parente de Noemi. Quem era Noemi? Sogra de Ruth. Boaz era um homem rico. Ele era um homem íntegro, influente e um grande fazendeiro. Seu nome significa: nele há força. Entendeu? Como é bom nós ter um parente com esse significado, né? Muitas das vezes nós procuramos auxílio em pessoas que muitas das vezes não têm força nem para eles. Procuramos muitas das vezes força em pessoas que não têm força nem para elas. Pastor, mas a Noemi, ela tinha um parente que só o nome já significava: nele há força. Homem íntegro, homem de influência. Pastor, quantas vezes nós temos pessoas que não são íntegros, que não são de boa influência, mas esses nós queremos perto de nós. E as pessoas boas e as pessoas de boa influência, muitas das vezes a gente mas Noemi não. Ele podia cumprir os requisitos legais de casar-se com Ruth. Por quê, pastor? Ruth era viúva, Ruth não tinha filho. Então, para a linhagem de Noemi seguir adiante, alguém tinha que casar com Ruth, e tinha que ser da família de Noemi. E só tinha um Boaz. Boaz era da família de Noemi. Só Boaz poderia casar com a Ruth e continuar a linhagem da família de Elimeleque. Senão não tinha como, já seria semente de outra linhagem. Mas Boaz era da família, era parente de Elimeleque. E segundo a lei do levirato, suscitar a descendência à família de Elimeleque, Boaz teria esse direito, porque ele era parente. Entendeu? Ele podia cumprir os requisitos legais de casar-se com a Ruth. Pastor, daí que surgiram tanto Davi, o rei, quanto o rei dos reis, o Messias, veio dessa linhagem, veio de Boaz. Boaz é parente
é descendente lá de Raabe, que casou com Salmão, entendeu? Lá atrás, lá em Jericó. Então você vê um enxerto dentro de uma linhagem com promessa. Por que hoje nós estamos na casa do Senhor? Porque fomos enxertados. Fomos enxertados, pastor, na linhagem da promessa, que é Israel. Eles não aceitaram a promessa, não aceitaram o Messias. Nós aceitamos. Por isso que nós somos enxertados lá. Hoje nós somos como filhos, somos filhos de Deus, como adoção. Não tínhamos direito a essa promessa, mas o povo de Israel rejeitou a promessa. Então nós fomos enxertados lá, como na oliveira verdadeira. Daí foi o surgir tanto Davi. Ruth entrou tanto na linhagem real quanto na linhagem divina. Boaz, que é o resgatador ali, o remidor, é um tipo de Cristo, o remidor. A Ruth é por sua vez um tipo da igreja. Quem foi que remiu a igreja? Cristo. Quem foi que remiu a Ruth? Boaz. A Ruth estava sem direito nenhum, era uma viúva, estava desvalorizada. Nós estávamos desvalorizados por causa do pecado. Ruth perdeu o marido, porque saiu dos caminhos do Senhor, saiu de Belém, foi para as terras do inimigo, Moabe. Nós perdemos a comunhão com o Senhor, porque Adão e Eva desobedeceu a Deus. Porém, a Ruth foi para os pés de Boaz, para a seara de Boaz, e Boaz remiu ela para ele, casou-se com ela. Nós fizemos a mesma coisa, viemos para a seara de Deus, que é a casa de Deus. E aí o seu filho morreu na cruz do Calvário para nos remir, para nos trazer de volta para Ele, para nos fazer aliança com Ele, porque Ele era o único que podia nos remir, que podia nos perdoar, que podia nos levantar. Era Ele. Ninguém mais poderia fazer isso. Pastor, quando eu vejo Boaz, um tipo de Cristo, o Filho de Deus é o redentor não apenas de uma família pobre, mas de todos os pecadores que confiam na sua graça. Esse Cristo, Ele remiu não só pobre, remiu rico, remiu todos. É só crer. Quem no Senhor Jesus Cristo será salvo? Tu e a tua casa. Ele é um rico remidor que se fez pobre para nos fazer rico e herdeiros das suas insondáveis riquezas. Acompanha lá, 2 Coríntios 8 e 9. Abre a Bíblia lá. Nós vamos ver um remidor que ele era rico, mas ele se fez pobre. Para quê, pastor? Para ganhar nós, que nem pobre nós não serviria para ser. Porque o pobre ele está bem estiloso, né? Hoje você vê pobre aí com Camaro na garagem. Hoje você mas eu não estou falando desse tipo de pobre, estou falando do miserável mesmo, que não tem nada, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem em saúde, nem nada. Ele não tem nada. O que diz 2 Coríntios 8 e 9? Bem alto. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesse. Olha o que Paulo fala aqui, na segunda carta que ele escreveu à igreja de Coríntios. Porque já sabeis, isso não é uma novidade para nós. Isso não é mais novidade, todo mundo sabe, pastor. Todo mundo fala de Cristo, todo mundo fala que Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas por que ele fez isso? Não sei, para nós andar com isso pendurado no pescoço? Talvez? Para nós dizer que somos cristãos? Não. Olha o que diz. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a graça? Alguém pode dizer o que significa a palavra graça? Graça. Favor não merecido. E a Bíblia diz: pois pela graça
sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom, é coisa dá. Dom vem do verbo dar. Eu dou, tu dá, ele dá, né? Quem dá não pega de volta, a não ser os namoradinhos de antigamente era assim, né? Tava namorando, não é da minha fase, era da fase do Monfário, do Moelde, né? Tava namorando, dava tudo, aí dava relógio, dava caneta, dava tudo, né? Terminou o relacionamento, pegava tudo de volta, né? Aí no próximo relacionamento dava tudo de novo. Terminou o relacionamento, pegava tudo de volta, né? Tinha uns presentinhos que passavam umas escola inteira. Mas a graça que Jesus está falando aqui é algo dado sem pegar de volta. É um favor não merecido, porque nós não merecemos esse favor. Entendeu? Mesmo que nós quisesse, nós não teria direito. Porém, Ele nos amou primeiro, a Bíblia diz. Jesus nos amou primeiro. Mesmo que nós tivéssemos escolhido, irmão Deva, Cristo, sem Ele ter nos escolhido, não adiantaria de nada. Por isso que Jesus falou: eu vos escolhi. Não foi vós que nos escolheu, eu vos escolhi. Entendeu? Para que em mim tenhais vida, em vida com abundância. Agora Paulo fala, chama a atenção da igreja, porque já sabeis que a graça é favor não merecido de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, pastor, ele não está falando das coisas da terra. Tem gente que quando fala de riqueza já pensa na conta gorda no banco, já pensa num carro zero, já pensa, roupa de baile, esquece, né? Salários de jogadores, esquece. Isso aí não é ser rico, isso é ser pobre. Entendeu? Jesus, aqui Paulo está falando que ele sendo rico, se fez pobre. Agora você vai entender o que nós somos, irmã Cleusa. Quer ver? Jesus, ele morava onde? Responda para mim, aonde Jesus habitava antes de vir à terra? Aonde? Não ouvi, bem alto. No céu. Entendeu? No céu. Tinha comunhão com Deus, irmã Cíntia. Segundo o que a Bíblia diz, as pedras são similares, ou como, não tem como explicar mais, aqui para nós, então, ouros, né? Pedras preciosas, muro de jaspe, rio cristalino, é mais ou menos o que o Apocalipse nos dá a entender. Porém, a Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Jesus morava lá. Morava numa morada onde você nem imagina como é que é, de tão gloriosa que é. Pois é, lá é rico. A Bíblia diz, irmã Daniela, que ele era rico e se fez... peraí. Ele se fez pobre. Ele veio para onde? Ele nasceu aonde? Ele cresceu aonde? Viveu aonde? Trabalhou aonde? Aqui na terra. Aqui, pastor, aqui. Se o Paulo está dizendo que ele era rico e se fez pobre, então nós não somos grandes coisas. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, aquele que se exalta, Deus humilha. Por quê? Porque aqui é lugar de pobreza. Aqui você só se torna rico se você tem a presença daquele lá de cima, porque ele traz a riqueza lá de cima para dentro do teu coração. Caso contrário, aqui nessa terra não tem nada que nos satisfaz, é tudo passageiro. O próprio Jesus, voltando do Egito para Israel, depois ele falou para os discípulos isso, bem assim, não ajunteis tesouro nessa terra. Não ajunte tesouro nessa terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, aonde o ladrão rouba, não ajuntei. Acharam? Acharam a placa? Pois é. Então olha só, aqui os ladrões, eles não perdoam nem a placa do carro. Entendeu? Quando você vai querer sair para ir na igreja, você olha para o carro, cadê a placa do carro? É isso? Tão miserável que é essa terra.
O ladrão está roubando o ladrão. É assim, pastor. Mas lá em cima não tem nada disso. Como é que nós se tornamos ricos e fartos aqui nessa terra? Tendo algo lá de cima, aqui dentro de nós. Oh, pastor, aí tu pode ter certeza. Nada te prende nessa terra, nada te atrai nessa terra, nada te entristece aqui nessa terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não somos daqui. A nossa morada é lá em cima, nosso desejo é lá em cima, a nossa cidadania é lá de cima. Aqui não tem nada, estamos de passagem. Nós queremos é voltar para casa. Pastor, quando eu vejo aqui falando de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, nós vemos que Jesus era rico e se tornou pobre, se fez pobre. Para quê, pastor? Para que pela sua pobreza, nós enriquecesse. Entendeu? Aí você entende aquele versículo que diz bem assim, irmã Juliana: aprendei de mim, sou manso, humilde de coração. Entendeu? Sabe onde é que está a riqueza do ser humano? Está na humildade, está no coração. Se você olhar o estudo de terça-feira passada lá de Roquempton, você vai ver, terça-feira retrasada, lá, não, digo a mensagem de sábado à noite, o culto de ceia, você vai ver que Deus consegue saber quem você é através da intenção do teu coração, através do que você pede. Está aqui, ó. Aqui está, ó. As más conversações estão aqui, os desejos estão aqui, os comandos estão aqui. Quando eu vejo aqui o escritor dizer que Boaz, diz que em Boaz nós vimos ilustradas muitas das excelências de Cristo. Olha só, capítulo 2, versículo 1, lê para nós de novo. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Boaz era um homem de muitas riquezas. Ele era compassivo com os estrangeiros e não tinha nada a reivindicar a seu favor. Capítulo 2, versículo 8 e 9, lê para nós. 8 e 9. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toqueis, nem tu tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Olha só que interessante, meus amados. A Ruth, ela estava no campo de Boaz e não sabia. Campo de um parente e não sabia. Agora Boaz, porque a Ruth tinha conversado com seus funcionários. A Ruth chegou no campo de Boaz, estavam os funcionários trabalhando lá. Ela chegou lá e disse: eu posso ficar por aqui? Para depois, o que sobrar, se te sobrar alguma coisa, eu posso recolher? Os meninos falaram: pode ficar aí. Entendeu? Depois Boaz veio visitar o campo, nós vamos ver na Bíblia. E Boaz foi perguntar para o líder lá, o encarregado, o staff, né? Lá, da seção lá, da linha lá. Quem é aquela moça que está lá? Quem é aquela moça que está lá? E o menino que estava lá encarregado do trabalho, dos empregados, falou para Boaz: ó, essa dali é nora da Noemi. E contou a história para Boaz: ó, aconteceu assim, 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 assim. E ela não abandonou a sogra. Nossa, uma moça tão nova, viúva, né? Deveria ter mandado a sogra embora e arrumado outro homem. Não, ela ficou com a sogra ali. Isso soou interessante aos olhos de Boaz. O que Boaz vai e fala para ela? Lá no capítulo 2, versículo 8 e 9. Boaz chega para ela e diz assim: olha, minha filha,
não vá colher em outro campo. Fica aqui. Fica aqui. Entendeu? Sabe que tem pessoas que uma hora está colhendo aqui, outra hora está colhendo lá. Apareceu uma novidade na cidade, já troca, já vão para lá, já vai para lá, já vai para lá. A Ruth não. A Ruth sabia o que era um relacionamento. O que faltava na vida de Boaz, sobrava na vida de Ruth. O que sobrava na vida de Boaz, faltava na vida de Ruth. Porém, o que sobrava na vida de Boaz não conseguia manter o relacionamento. Boaz nunca teve relacionamentos consistentes. Só tinha riqueza. Agora Ruth não. A Ruth nunca teve riqueza. Mas em matéria de relacionamento, ela era fiel ao relacionamento que ela... Entendeu? Se ela dizia: aonde tu dormir eu vou dormir, aonde tu deitar eu vou deitar, o que tu comer eu vou comer, o teu povo é o meu povo e o meu povo é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela mantinha. Pastor, nós vimos algo interessante aqui. Ele era compassivo com os estrangeiros. Chamou a Ruth e disse: não vá colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui te ajudarás com as minhas moças. Tu vai se ajuntar com as minhas moças, tu vai ficar aqui. Tu não vai mais ser estrangeira, tu não vai mais ser uma estranha, não. Eu vou te colocar junto com as funcionárias, tu vai ficar aqui como parte da família. E Boaz nem conhecia bem ela. Olha só que interessante. Os teus olhos estarão no campo que cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos moços que te toquem. Sabe por quê? Porque aparecia gente estranha por ali. Os moços podiam, entendeu? Podia ir lá, mexer, podia ir lá, né? É moça, é estranho, estrangeiro, não. Mas Boaz falou bem assim: eu não dei ordem para os moços para que te toque. Então, tipo assim, é uma palavra dita ao contrário. A irmã Priscila pode até me ajudar quando eu falo uma coisa querendo dizer outra. Entendeu? Eu não dei ordem para os moços querendo te tocar. Então, tipo assim, eu falei para os moços para te respeitar, para não faltar com respeito, porque eu já coloquei os olhos em cima de você. Eu já estou te observando. Então já conversei com os moços. O que mais diz o versículo? Não te toque. Tendo tu sede, vai aos vasos. Pastor, só quem tinha direito em Mancleusa de ir aos vasos eram os funcionários, eram os empregados, eram os da terra ali. Os estrangeiros não tinham direito de ir ao vaso tomar água. Pastor, impede do que tem os moços tirarem. Pastor, botou até moço ali, irmã Miriane, botou até gente à disposição dela. Se caso você tiver sede, se você tiver sede, só pede pro moço ali que ele tira água para te dar. Beleza? Qualquer coisinha pode botar na minha conta, tá? Fica tranquilo. Não, aqui pode deixar que eu assumo tudo as suas despesas, né? Tá plantando para colher lá na frente. Você lembra dos 15 reais? Sorvete? Pois é, planta aqui para colher lá na frente. Isso é benção. Isso é benção. Olha só quem sabe essa história vai entender. Pastor, Boaz, ele sabia tudo sobre a Ruth antes de ela encontrar-se com ele. Então ela tinha um bom testemunho. A história da Ruth com a Noemi saiu. Entendeu? A história da Ruth com Noemi saiu. Pastor, mas era uma história bonita, irmã Rosângela. Era uma história de uma nora que amava a sogra. Era uma história de uma nora que cuidava da sogra. Era uma história de uma família que passou por tantas perdas, mas não quebraram uma aliança. Entendeu? Todo mundo conhecia a história da Noemi com a Ruth. E era uma história boa.
E essa história chegou aos ouvidos de Boaz. E quando Boaz foi falar com a Ruth, a Bíblia fala bem assim, ó. Olha aqui, ó, capítulo 2, versículo 11. Lê lá para nós. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Olha só que interessante, 2 e 11 diz bem assim, ó. E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, vírgula. Interessante, né? É um período difícil para dizer assim que vai ter um bom relacionamento numa família. Só sabe como fica uma família depois que perde um ente querido, principalmente uma peça-chave da família, quem passou. E agora nós vemos a nora ficar com a sogra e ainda o povo sair falando bem. Olha, rapaz, é digno de exemplo. É digno de exemplo. E esse bom testemunho chegou aos ouvidos de Boaz. E ele chega falando para Ruth bem assim: bem se me contou. Bem se me contou. Quem contou, pastor? O povo conta. O povo sai contando, né? Então cuidado um pouco, para não dar mau testemunho, quando você está passando por momentos de crise, porque o povo fala, e o povo não tem dó de falar. Porém, oxalá que o povo saia falando que nem falou para Boaz. Ruth foi uma nora fiel, Ruth foi uma nora educada, Ruth foi uma nora que está cuidando da sua sogra, mesmo depois que perdeu o marido, passou por tanta dificuldade, eles não se separaram por causa da dificuldade. Pastor, ainda eu vejo aqui algo interessante. Ele serviu Ruth graciosamente e todas as suas necessidades foram supridas. Necessidades de quem? Versículo 14, abre a Bíblia lá e acompanha com nós. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: ajeita-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira. Ruth era uma moabita. Entendeu? Ruth era uma moabita. Porém, ela foi ao campo certo, campo de Boaz. E Boaz foi generoso com a Ruth. Boaz foi tão generoso que, claro, a Ruth estava lá colhendo as coisas que sobravam no campo, mas na hora do cafezinho, lá uns 20 minutos ou 5 minutinhos, ela era trazida para onde, irmão Germano? Ela era trazida para a mesa dos empregados. Ô pastor, mesa dos empregados dá uma mensagem. A mesa dos empregados tem fartura também. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o filho pródigo estava lá junto com os porcos, ele se lembrou dizendo: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores estão lá na casa do meu pai, e tem abundância de pão. Aonde é que a Ruth foi sentada? Foi sentada para tomar o seu cafezinho durante o dia, na mesa junto com os segadores. E olha só, ela foi chamada por Boaz: achega-te aqui, come do pão, come aqui, ó, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobrejou. Pastor, comeu, fartou, e ainda olhou para a panela e diz bem assim: ainda tem a metade da panela de feijoada. Comeu, se fartou e ainda lhe sobrejou. Sobrou. Fartura. Isso só acontece com quem está na mesa do rei, com quem está na mesa do segador.
Com quem é convidado para sentar, né? Senta aqui, senta aqui. Eu não sou merecedor, mas senta aqui, senta aqui. Eu estou dando o pão, eu estou dando a fartura, eu estou dando o trigo. Come, farta. Ei, pode levar, está sobrando, pare, porque é eu que estou dando. Outra coisa que aconteceu aqui ainda, ele garantiu a Ruth proteção para o presente e a prosperidade para o futuro. Versículo 15 e 16, lê para nós. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Olha só que interessante. até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendai. Olha só que versículo interessante. Olha só, Boaz, ele garantiu a Ruth proteção, entendeu? Porque ele falou para os moços, não mexa com ela, entendeu? Não mexa com ela. Proteção para o presente e também garantiu prosperidade para o futuro. Olha o que diz versículo 15 e 16. Acompanha lá, você que está com a Bíblia aí. E levantando-se ela a colher, depois se levantou do café, foi de volta para o campo. Pastor, mas aonde que a Ruth estava colhendo? Lá pelas beiradas, lá longe, lá pelos cantinhos, lá daqui não tinha mais ninguém. Mas o que a Bíblia diz aqui no versículo 15, irmã Miriane? Boaz deu ordem aos seus moços, aos encarregados ali, dizendo: até entre as gavelas. Irmão, até onde tem ali, sabe onde é que estão os molhos? Onde é que está aquela montoeira de molho grande, colhido ali? Porque ali não era para mexer. Ali ia ser colocado até ali no meio. Deixa ela. Moça, tem um pouquinho aqui. Moça, tem um pouquinho aqui também. Deixa. Traz ela para perto da fartura. Deixa. Olha aqui, que Boaz deu ordem para os moços. Se Boaz representa Cristo, olha só o que nós aprendemos aqui. Até entre as gavelas, deixai colher e não lhe embaraçai. Porque tem gente que quando começa a chegar mais perto da fartura, tem gente que começa a embaraçar. Quando Deus começa a abençoar alguém, outra pessoa já começa assim: aqui você não pode colher não, aqui é minha área. Aqui você também não pode colher, aqui também não pode. Falar para Boaz: vou queimar teu filme. Entrou no avião, já quer sentar na janela. Cuidado, que se tiver comprometimento, vai sentar lá no piloto. Se tiver fidelidade, se tiver dedicação, vai sentar na janela. Mas aqui Boaz fala para os moços: não lhe embaraceis e deixai cair algum punhado. Pastor, você colheu o que caiu sem querer, tudo bem. Agora já pensou, né? O camarada está aqui, não tem nada para derrubar no chão, mas está aqui, a Noemi está por a Ruth está aqui colhendo, juntando o que caiu no chão, né? E daqui a pouco os moços olham para a Ruth, olham para Boaz. Aí os moços só fazem assim, e vai derrubando. Rapaz, camarada, ela era só para pegar aquele que estava no chão. Daqui a pouco começa a cair molho. E aí, a Ruth: moço, chefe, staff, chefinho, não sei como é que chama hoje, né? Chefinho, caiu aqui. A lei não permite nós voltar atrás. Isso é para ti. Você está entendendo? Para um pouco de chamar o moço para vir juntar o que é teu. Deus não te chamou para ficar em migalha. Deus te chamou para juntar molhos. Só que entenda quando Ele derruba um molho para você juntar. Entenda quando Deus está derrubando molho de fartura para você. Entendeu? Não passa de largo dizendo: eu não vou juntar isso do chão, eu quero de cima da caroça. Não, primeiro aprenda a juntar do chão, porque ali você aprende a se humilhar, e depois Deus vai te colocar em cima da carruagem e levar para o palácio, para sentar
sentar na mesa com Ele. Agora, primeiro seja humilde, faça o que Deus está te dando primeiro. É pouquinho, mas não tem problema. Alguém está tendo ordem para derrubar mais. Vai derrubando. Quando você vê, você está no meio da fartura e não sabe. Noemi chegando em casa de noite com aquela montoeira de molho. Amor. A Ruth, né? A Noemi olha assim: da onde tu pegou isso aí? Não sei. Mas pensa na carroça para não segurar coisa. Eu amanhã vou falar com o Boaz. Amanhã eu vou conversar com o Boaz, vou conversar com aqueles moços lá, porque eles moços estão deixando derrubar muita coisa no chão. Aqueles moços lá, não sei, eles estão derrubando muita. Eles não estão cuidando, irmã Daniela. Não estão cuidando. Aí quem sabe, né, trazendo para os nossos dias, chegando outro dia, a Ruth foi lá: Boaz, você tem que dar uma olhada nesses teus moços aí, Boaz. Você está tendo prejuízo. Por quê, minha filha? Porque ontem eu fui com uma caroçada para casa. Eu levei uma caroçada, era coisa que caiu. E aí eu gritava pro moço dizendo: tá caindo. E o moço dizia: a lei manda deixar. Então obedece, filha, porque a lei manda deixar. E aqui na Seara quem manda sou eu. E se eu mando derrubar molho para te favorecer, é porque eu mandei. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, eu mando na Seara. Se eu quero colocar fartura na tua casa, eu coloco fartura na tua casa. E você entendendo ou não entendendo, se eu quero derrubar molho para você, eu vou derrubar, porque eu te escolhi. Você está na minha Seara, até fartura. Me manda na bagaçurianda. Aqui quem manda sou eu. Aqui eu sou o dono da Seara. Eu de ordem para os ceifeiros derrubar. Então pega, não reclama, pega, porque vem mais da onde vem esses. Pode pegar, pega o molho aí, vai pegando o molho. Vai, pastor, não tem como. Chama vizinho, chama mais gente para carregar. Por quê? Porque é Deus te dando fartura. Olha só que interessante. Ainda falando nesses atos de graças, temos uma antevisão do nosso bendito Redentor. O livro de Ruth, ele aponta a gloriosa verdade de que Deus é o nosso remidor. Moisés assim descreve esse glorioso fato lá no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 6, que diz bem assim, portanto, dize aos filhos de Israel, olha Deus falando, dono da Seara: eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com mão grandes manifestações de julgamento. Ei, isso é Deus que está falando. Deus tirou Noemi, Deus tirou Ruth lá de Moabe, e agora trouxe para a sua Seara. E começou a dar. O escritor diz que a especial contribuição do livro de Ruth é que o parente resgatador era o único que podia resgatar, mas não tinha obrigação de fazê-lo. Ele também era o único que podia morrer por nós, mas não tinha obrigação de morrer. Mas ele escolheu morrer. Ele escolheu nos resgatar. Salmo 40 diz bem assim: tirou-me charco de lodo. Não precisava, mas ele tirou. Pôs os meus pés firmes sobre a rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Eu imagino, irmão Rogério, a Ruth apanhando aquilo que estava caindo, olhando: meu Deus, ali tem mais um molho, ali tem mais um molho. Novo cântico, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, oh, glória a Deus, obrigado Jesus, ontem eu fui só com um pacotinho para casa, hoje estou indo com molhinho, obrigado Deus, amanhã estou indo com 2 molhos, 3 molhos, meu Deus, obrigado, novo cântico, mas estava no charco de lodo lá em Moabe. Dá uma refletida onde você estava. E dá uma refletida onde você está hoje. Dá uma analisada se você não está reclamando das migalhas muitas das vezes. Mas aquela samaritana não reclamava da migalha. Ela dizia: eu quero a migalha. Pode as pessoas rejeitar a migalha, mas eu me conformo com a migalha. Porque eu sei que se eu ficar perto da migalha, eu estou perto da mesa, estou perto do Senhor. Ele não vai me deixar sem migalha.
pastor, acho interessante, aqui no livro de Ruth, eu vejo que a prontidão de Boaz em resgatar a propriedade de Noemi e casar-se com Ruth aponta para o maior redentor que, por sua vez, foi seu descendente. Olha só, Boaz foi um homem de Deus. O que é ser homem de Deus? Alguns aqui são patrão, alguns aqui são empregado, todos são chefe de família, alguns são solteiros, mas estão caminhando. Pastor, o que é ser um chefe de família? Volta aqui. Olha só que interessante. Boaz é um retrato. Foi um homem rico, remidor. Olha só que interessante aqui, meus amados. Boaz, ele, voltando aqui foi um rico remidor. Eu vejo algo interessante, que Boaz foi um homem de Deus. Capítulo 2, versículo 4, lê lá para nós. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disse-lhes: o Senhor te abençoe. Olha só, Boaz veio de Belém. Pastor, Belém, então o campo não era dentro de Belém, não. Belém é aquela cidade, entendeu? Aonde o povo tem as suas casas. O campo é fora da cidade. O campo é lá fora, entendeu? Boaz veio de Belém para o campo. O campo era em Belém, mas era fora da cidade. Cidade era murada. Não sei se vocês se lembram, Jericó, murado. Entendeu? Então, dentro da cidade tinha as casas, mas o povo trabalhava lá fora, no campo. Agora eu vejo Boaz, o versículo 2, versículo 4, diz que: e eis que Boaz, o dono da seara, veio de Belém e disse aos segadores. Primeiro, Boaz, o dono da seara, ele visita a seara. Entendeu? Boaz, ele visita a seara. Se Boaz é um tipo de Cristo, se nós somos os ceifeiros, se a seara é o campo e ele é o dono da seara, vamos prestar atenção como é que nós estamos fazendo o trabalho na seara, porque o dono da seara gosta de visitar a seara. Ele vai lá ver como é que está a seara. Ele vai ver como é que os segadores estão colhendo. Ele vai ver como é que os trabalhadores estão trabalhando. Ele vai lá observar se tem alguma coisa diferente, se tem intrusos, se tem novidades, se tem estranhos. Quando Boaz olhou, tinha estranho lá na seara. Tinha estranho na seara. Volta e meia aparece um estranho na seara, e o Boaz está de olho. Entendeu? Você veio para somar, ou você veio para dividir? Você veio para ajudar na seara, ou você veio para tirar ceifeiros da seara? Então nós temos que prestar atenção, porque o dono da seara está observando a sua seara. Entendeu? O dono da seara, ele observa, não só observa, quando ele vem visitar a seara. E se tem alguém fazendo algo para prejudicar a seara dele, ele vai botar ordem na casa. Agora, pastor, eu vejo no versículo 4, Boaz indo visitar. A Bíblia diz: eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores. Olha só, Boaz e os empregados agora. Olha como é que o patrão chega para os empregados. Presta atenção no versículo 4. Senhor seja convosco. Olha como é que o patrão, Giacomo Welch, chega nos empregados. O Senhor seja convosco. Olha como é que o empregado fala para o patrão: e disseste, eles, o Senhor te abençoa. É por isso que tem fartura. O patrão abençoa e o empregado abençoa também. Sabe por quê? Que muitas das vezes sofremos no trabalho, porque de bênção muitas das vezes não tem nada. O povo só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe jogar pedra,
Só sabe, como é que dá? Como é que eu posso dizer? Maldizer, amaldiçoar, né? Mas eu vejo aqui Boaz é o abençoador. Ele chega na seara já, Senhor seja convosco, o Senhor seja convosco, o Senhor seja convosco. E o empregado, Deus te abençoe, o Senhor seja convosco, Deus te abençoe. Deus continua te abençoando, patrão. Deus continua te abençoando, patrão. Porque se Deus está te abençoando, eu tenho trigo, eu tenho pão na mesa, eu tenho roupa, eu tenho café, eu tenho escola para meus filhos, eu tenho alimento. Ei, continua abençoando meu patrão, Deus. Mas Boaz era um homem de Deus. Boaz era um patrão. Nem sempre a gente tem, né? Mas nós temos que orar para Deus salvar, né? Já pensou? Chefe do frigorífico, crente, chegar de manhã, olhar aquela linha, já começar aqui da matança. Deus te abençoe, meu filho. Oh, Deus te abençoe. Paz do Senhor, 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 paz do Senhor. Paz do Senhor, nada. Devia quebrar essa linha aqui. Tem crente que fala assim. Tem crente que levanta bufando já. Não, e tem coragem de dizer só a graça. Já entra pensando que vai sofrer. Tu vai sofrer o dia inteiro. Quantas horas? 10? 10 horas, ponto 1 minuto. Tu vai sofrer. Agora se tu chegar e sair do trabalho e dizer, é hoje que Deus vai me dar mais um dia de vitória. É hoje que Satanás vai ser desmascarado. É hoje que Deus vai usar o ímpio para me abençoar. É hoje que Deus vai usar a jumenta para me abençoar. Sim, é hoje. Então tu pode ter certeza, tu vai chegar em casa depois dizendo, venci mais um dia. Satanás foi derrotado mais um dia. Mais um dia que ele não conseguiu me tirar da graça. Pastor, Boaz era um patrão abençoador. Ele chegava na seara e dizia assim, ó, como é que é? O Senhor seja convosco. E sabe o que os empregados respondiam? O Senhor te abençoe. O Senhor seja convosco. O Senhor te abençoe. O Senhor seja convosco. O Senhor te abençoe. Pastor, olha que interessante quando eu vejo aqui Boaz chegando. Boaz é o abençoador. Ele transforma as coisas comuns da vida em liturgia de adoração a Deus. Não é fácil trabalhar. Não é fácil trabalhar. Não é fácil pegar o serviço pesado. Mas Boaz, ele transformava aquilo em adoração a Deus, né? Tem um louvor que diz bem assim: está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Mas também está treinando tão. Toda palavra, já pensou, você está ali embalando, né? Fica tranquilo, não te desespera. O que é isso aí, pastor? Estou matando boi aqui, ó. Pá, pá. E dá-lhe produção, porque a linha quer. Controle de qualidade quer, as embaladoras lá na frente quer. Então temos que ir mais adorando, né? Tu és o Deus que me Ai, meu braço. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões. Isso sim é transformar o teu trabalho em adoração a Deus. Boaz fazia os empregados transformar o trabalho em adoração a Deus. Ele não dicotomizava a vida entre secular e o sagrado. Não, pastor, eu só vou pensar no lado espiritual quando eu vou para a igreja. Hoje é dia de ensaio, então hoje eu vou me preparar, por causa que hoje eu tenho que... Não, Senhor, todo dia era dia de preparação. Entendeu? Ele não separava as coisas. É só sábado é dia de culto, sábado é dia de culto. Então beleza, sábado eu recebo aquela glória e na segunda-feira eu estou desviado. Na segunda-feira eu estou para lá de Bagdá. Semana inteira eu estou dando com os dois pés. E aí chega no sábado, eu estou... Não, Senhor. O Boaz, ele ensinava os seus empregados a ter todo dia um dia de adoração. Ele dava o exemplo.
Ele dava exemplo, presta atenção aqui. Para ele tudo era sagrado. Ele se dirige a seus empregados com devoção. Sabe por que muitas das vezes o povo não acredita que você é crente? Porque você se dirige a eles do mesmo jeito que ele se dirige a você. Entendeu? O cumprimentar de um cristão é a paz do Senhor. Isso não é para acontecer só na igreja. Isso é para acontecer lá fora. Pastor, tenho vergonha. Pois é, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. A Bíblia diz isso. Agora, quando você cumprimenta alguém com a paz do Senhor, você está profetizando paz para a vida deles. A paz do Senhor. Pastor, uma pessoa não é crente, profetiza a paz na vida dele, está precisando. A paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz. A pessoa vai saber que você não é, você é crente. Entendeu? Aê, beleza? Só, sei lá o que significa isso aqui, mas nós acompanhamos, né? Ah, pois é, paz do Senhor só no sábado. A partir das 8 horas, se tu cumprimentar, paz Senhor, porque é horário de cor. Agora depois aí beleza? Que nem aquele cantor, né, que começa a fazer aquele negócio assim, não sei o que significa aquilo lá. De vez em quando o Pai, Filho e Espírito Santo está nos dedos. Está aqui, ó. Pastor, olha só que interessante. Por onde passa Boaz, deixa as marcas da sua benfazeja, influência. As pessoas se tornam melhores por se relacionarem com ele. Entendeu? Pastor, quando o ímpio se relaciona com um verdadeiro cristão, tu pode ter certeza, elas sempre vão querer voltar a ter relacionamento com essa pessoa. Agora, quando o ímpio se relaciona com um crente que não dá bom exemplo, não dá testemunho, pode ter certeza, vai falar mal. Olha aqui, o relacionamento de Boaz com os homens revela o seu íntimo relacionamento com Deus. Boaz chegava e dizia: paz seja convosco. E o empregado: o Senhor te abençoe. Paz. Irmão, ninguém pode dar o que não tem, irmã Daniela. Ninguém pode dar o que não tem. Hoje o mundo está querendo dar o que não tem. Pessoas querem pregar o que não tem, querem viver o que não tem, querem ser o que não tem. Nós precisamos ter intimidade com Deus para conseguir passar isso para alguém, senão não dá para passar nada. Como é que eu vou passar a paz para uma pessoa se nem eu não tenho paz? Como é que eu vou passar tranquilidade para uma pessoa se nem eu não tenho tranquilidade? Como é que eu vou falar de milagre para uma pessoa se nem eu não acredito? Como é que eu vou falar de Deus para uma pessoa se nem eu tenho capricho de me dedicar com as coisas de Deus, levando a sério e ter prioridade com as coisas de Deus? Com as coisas do mundo eu tenho prioridade, mas com as coisas de Deus eu não tenho. Cada um só dá o que tem. Boaz, ele tinha para dar. Boaz, ele passava para os empregados aquilo que ele tinha. A maneira de tratar os seus empregados dava abundantes provas de que ele era o homem plano de Deus na vida dos empregados. E olha só que interessante, Boaz era um tipo de homem que acredita que a fé religiosa deve fazer parte do trabalho diário. Você tem fé? Pois é, essa tua fé tem que fazer parte do teu trabalho. Entendeu? Não deixa a fé de lado. Não procura a fé só quando está dando errado. Não, você precisa ter essa fé no teu trabalho. Você precisa ter essa fé no caminho do teu trabalho. Você precisa ter essa fé quando você levanta para o trabalho, quando você sai do trabalho, quando você recebe o pagamento. Você precisa ter fé, pastor. Olha aqui o que diz aqui, ó. Nessa mesma linha de pensamento, o escritor diz que no Antigo Testamento, separação entre o sagrado e o secular, todo da vida é vivido diante da face de Deus. O povo, eles não separavam o trabalho do religioso. Eles viviam constantemente uma só vida. Devoção a Deus. Um homem de Deus, você conhece, não pela alta posição que ele ocupa, nem pelos cargos eclesiásticos que ele exerce, mas pela forma em que trata os seus subordinados. Um homem de Deus, você conhece
pela forma em que ele trata os seus subordinados. Como é que Boaz tratava os seus subordinados? Boaz botava sentar na mesa com ele. Boaz servia eles. Os subordinados amavam Boaz, e Boaz amava seus subordinados. E eu, se fosse falar aqui, ele tinha um moço encarregado sobre os seus segadores. Boaz também, ele próprio veio ao campo, tá? Para ver como o trabalho estava avançando. Pastor, a saudação de Boaz, afáveis e piedosas, eram trocas entre Boaz e seus empregados. Que nós possamos, meus amados, seguir esse exemplo. Não separar as coisas, mas ser aqui e lá fora. Que nós possamos fazer que nem Ruth, se contentar com pouco, porque Deus vai trazer um muito para nós. Que nós possamos acreditar que aquilo que está acontecendo ali é um trabalhar de Deus. Agora, se nós sair daqui, do campo de Boaz, tomar decisões que pensa em si e não na seara, tu pode ter certeza, você vai ficar sem trigo, você vai ficar sem pão, você vai ficar sem campo, você vai ficar sem o Boaz, você vai ficar sem Deus, você vai ficar em Moab. Mas que nós possamos, meus amados, olhar para onde Deus nos trouxe, olhar para a fartura que nós temos. Deus, Ele fez seu filho deixar de ser rico para se tornar pobre, para nos enriquecer hoje. Por quê, pastor? Porque através dele nós temos o céu dentro da nossa vida, temos Deus dentro do nosso coração. Se contentamos, porque Deus está derrubando trigo para você, Deus está derrubando óleo para você. Se coloca de pé, irmã Karina estará adorando o nome do Senhor neste momento. Deus está derrubando trigo para você. Deus está derrubando, pastor. Eu estou caminhando, mas eu já estou junto com os segadores. Eu estava lá em Moab, agora eu estou junto com os segadores. Eu não fazia nem parte do campo, agora eu já estou no campo, pastor. Eu não tinha nem trigo, agora eu já tenho óleos, pastor. O Boaz nem olhava para mim, agora ele está olhando e está mandando o segador derrubar óleo para me favorecer. Isso é o que? Isso é graça, isso é dádiva de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Ei, não se preocupa se você está na seara, se você está no campo. O Senhor da seara está visitando o campo, Ele está enxergando você. Ele já deu ordem para os seus empregados para deixar água preparada para você matar a tua sede. Ele já deu ordem para os empregados para deixar pão na mesa para você se alimentar. Ele já deu ordem para os empregados derrubar molhos quando você está passando por dificuldade e necessidade. Então agradeça a Deus, porque Deus está trabalhando a favor da tua vida, a favor da tua vida, a favor do teu problema, a favor da tua situação. O Senhor está te enxergando, o Senhor está vendo você, o Senhor está te acompanhando, e Ele está dizendo: é mais um óleo hoje, eu vou derrubar mais um óleo para o meu filho hoje, eu vou derrubar mais um olhinho para minha filha hoje, eu vou derrubar mais um olhinho, é mais um olhinho aqui, é mais um olhinho ali, é mais um olhinho aqui, e você vai enchendo, você vai tendo fartura na tua vida, porque o Senhor da seara está de olho em você. Aleluia! É uma novidade, é parte do que eu prometi. Onde está você? Pastor, eu estou na seara e não enxergou nada ainda. Dá uma olhada para frente com os olhos abertos. Dá uma olhada para frente. Você está reclamando para o segador e o segador está dizendo: foi Deus que mandou derrubar isso para você. Aceita. Aceita o óleo. Aceita a fartura. Aceita aquilo que Deus está dando para você. Aceita os olhos que Deus está dando para você nessa manhã. Que está chegando uma novidade Espírito para Santo. minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. Vem à frente que Deus vai
Enquanto anjos viram tamanhos para a tua vida nessa manhã, vem à frente, vem à frente. Vem à frente, os anjos já estão descendo nessa manhã. Eles vão vir uma fartura para tua casa, vão vir uma fartura para tua vida espiritual, vão vir uma fartura para teu relacionamento, vão vir uma fartura para tua casa. E a minha graça nunca parará de passar. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade na minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. Eu imagino a Ruth olhar pra frente e sempre ter novidade pra ela. Sempre ter molho novo, sempre ter molho novo.